posso colocar no capital de uma empresa, de uma holding, de uma empresa qualquer, uma empresa operacional, um software que eu produzi, que eu não sei nem o valor dele ao certo? Essa pergunta vem de um dos nossos alunos, uma aluna da cidade de São Paulo. E é bastante interessante, porque ela está dando várias informações, né? A pessoa tem um software, ela não sabe o valor desse software, e ela quer colocar esse software numa empresa, né? E eu estou supondo que é numa empresa operacional que vai explorar esse software, ou que vai ceder para uma outra empresa, né, a exploração desse software, do direito que recai sobre esse produto do engenho, do conhecimento humano. O que é interessante é que, para a integralização como capital social de uma empresa, pode ser qualquer bem que tenha valor econômico. Então, essa é a regra. Qualquer bem ou direito que seja avaliável, que tenha valor econômico, pode se converter num bem que é integralizável ao capital, ou forma de integralização ao capital de uma sociedade. Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes, o que a gente percebe, nesse caso, é o exemplo, muitas pessoas não têm recursos, não têm capital, não têm bens, não têm imóveis, não têm veículos, máquinas, e às vezes não tem nem crédito, né, para buscar um financiamento, obter um valor, um recurso e aportar o capital, que é o investimento que o sócio faz na pessoa jurídica, na empresa. E aí ela pode lançar a mão disso, né? Se ela tem um bem que economicamente tem valor, é possível então lançar a mão do software nesse caso. O software, ele é um bem, né, que a gente põe na categoria, a gente tem a mania de ficar classificando as coisas. O software é um bem intangível, porque ele não é palpável, não é um bem material, aquele que eu consigo apropriar ele com os meus sentidos. Então, o intangível, ele pode integrar, ele vai integrar o patrimônio de quem o produz, e consistindo num bem que tem um objetivo aí de gerar uma utilidade, uma facilidade, uma ferramenta, ele vai ter certamente algum valor econômico. E aí vem a dificuldade, como é que avalia isso? Como que a gente faz para transformar esse bem que não se conhece o valor em algo, né, que é economicamente viável? Existem alguns problemas, algumas questões que surgem, porque se do nada eu atribuo um valor muito elevado a esse software, como é que eu vou justificar depois na minha declaração de rendimento que eu tenho esse patrimônio, que houve uma variação patrimonial às vezes lá gigantesca por conta da inserção desse bem? O que é recomendável é que a pessoa estime, né, quantas horas ela gastou para produzir aquele software e veja o valor de mercado das horas técnicas para ter uma estimativa ali do quanto custou elaborar aquele bem, aquele software. Com isso ele vai ter uma avaliação do custo, né, da produção do software, que vai ser possível então, né, colocar por esse custo na sociedade esse bem. Lembrando que uma vez transmitido o software para a sociedade, ele passa a pertencer à sociedade. E aí é interessante, né, que no documento de cessão desses direitos haja uma disciplina, uma regulamentação quanto às inovações, ao desenvolvimento desse software, porque a gente sabe que software não é algo definitivo, pronto, acabado. Ele pode servir num determinado período, mas ele pode, né, ser atingido aí logo por uma obsolescência. Então ele precisa ser atualizado ou desenvolvido, adaptado às novas tecnologias que estão surgindo dia após dia. Então é interessante prever a quem caberão os direitos aí desses desenvolvimentos. Normalmente, quando é cedido para uma empresa, a empresa recebe e ela desenvolve, ela se apropria disso. E aí surge, por fim, uma situação que é a que esse sócio pode questionar: e se eu sair da sociedade, levo comigo o software? Não é comum prever isso, e não é comum principalmente porque o software pode sofrer atualizações, que houve a contribuição nessas atualizações para que elas ocorressem de outras pessoas, até de funcionários da empresa. E aí o sócio tem que entender que, uma vez transferido o software para a sociedade, esse bem passa a integrar o patrimônio dela e ele não retornará mais a ele esse bem. Se ele sair, se ele se desligar, se ele se desentender com os outros sócios, ele vai ter direito então a pedir uma apuração de haveres. Então,
Respondendo a pergunta, né, já com esses conceitos em mãos, a resposta é positiva. Ele pode integralizar o software como parte do capital, como capital dele na sociedade, a participação dele nas cotas do capital, ou nas cotas do capital de uma limitada, por exemplo, e ele pode atribuir o valor correspondente ao custo de produção desse software, que é calculado pelas horas estimadas que foram despendidas para que ele fosse produzido, para que ele fosse elaborado. Feito isso, ele transfere para a sociedade se apropria desse bem e passa a explorar. E, se acaso ele resolver se desligar da sociedade, aí ele vai ter que pedir uma apuração de haveres. Se você gostou desse conteúdo, siga a gente. Nós temos muitas informações interessantes sobre planejamento sucessório, problemas que gravitam no entorno desse tema. Eu sou José Rubens Hernandes, advogado e professor, responsável pelo conteúdo programático do Sucessão Legal, um EAD que tem foco em planejamento sucessório. Você é hoje o que pensou ontem e será amanhã o que pensa hoje. Pense nisso.